Eu quero cumprimentá-los a todos que nos ouvem mais um dia nesse momento, neste momento tão especial que é o Hora da Verdade. Eu quero hoje falar um texto da Bíblia, um texto que às vezes causa algumas polêmicas para alguns que ouvem e até mesmo para alguns que pregam. E quem disse isso, quem proferiu isso, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 21, versículo 12, a seguir. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que comprava e vendia naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eles lhe disse: nas Escrituras está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Palavra pesada, mas é uma verdade. E nesse momento, no Hora da Verdade, eu vejo Jesus olhando para uma multidão que talvez estaria ali, vendo Jesus proferir uma palavra tão pesada para aqueles homens que não queriam ouvir a verdade. Ele estava dizendo que não façais da casa do meu Pai, não façais da casa de oração uma casa de comércio. Ou seja, a igreja, irmãos, entendam isso, o templo em si é um local aonde nós vamos para adorarmos e magnificarmos ao nome do Senhor. Jesus falou: a minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de vocês entrar aqui para tratar de assuntos espirituais. A minha casa não é casa para vocês entrar aqui e um vende uma coisa, outro vende outra, outro vende não sei o que. Começam a comercializar a palavra, começam a comercializar coisas usando a palavra de Deus. E Jesus foi claro, ele entrou, derribou, jogou tudo por terra, destruiu mesas e cadeira e falou: não façais da casa do meu Pai a casa de oração, uma casa de comércio, uma casa onde pessoas vêm para querer se dar bem financeiramente, uma casa onde pessoas vêm para querer enriquecer-se às custas de membros, de famílias humildes, de pessoas que vão lá simplesmente às vezes com dinheiro de comer um pão pela manhã. E as pessoas querem, sabe o quê? Rapar, passar a mão no simples dinheirinho do coitado. Sabe quem são esses? São os verdadeiros oportunistas, que querem aproveitar a fraqueza de cada um, a fraqueza de cada homem, de cada mulher, que está passando por problemas financeiros, problemas físicos, problemas espirituais. Aí você encontra Jesus desqualificando esse tipo de atitude. Pessoas que vendem os milagres. Pessoas que vendem os milagres. Irmãos, escute uma coisa. No mesmo livro da Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 21, capítulo 10, versículo 8 em diante, diz assim: cure os leprosos e outros doentes, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, dê sem cobrar. Ou em outras traduções, de graça recebei e de graça dai. Cure os enfermos, cure os paralíticos, expulse os demônios, dê liberdade a quem precisa, mas sem cobrar um centavo, sem cobrar nada em troca, sem cobrar nada em troca disso aí. Sem dizer ao que recebeu o milagre: você tem que pagar X, você dê 100 que você recebe 200,
Você dê 500 que você recebe 1000. Irmãos, escute, Jesus deixou claro: vão, cure os enfermos, vão, expulse os demônios, vão, dê liberdade a quem está necessitando, dê graça a quem está necessitando, porque vocês receberam sem pagar nada. Então dê a quem necessita sem lhe cobrar um centavo. É Jesus que está dizendo, irmão. A palavra não é minha, mas lamentavelmente estamos vivendo uma época em que se comercializa a palavra descaradamente. Estamos vivendo uma época em que se vende roupas na igreja, em que se vende sabonetes para curar, segundo alguns proferem por aí, vende lenço, vende livros, vende tanta coisa que você não sabe o que fazer. Tem pessoas que têm vergonha de ir à igreja porque não tem um centavo para levar, para pagar aquilo que eles cobram. Isso não é para você que não está cobrando, não. Isso é para quem realmente está agindo dentro da igreja desta maneira. Pessoas que querem enriquecer. Aí você vem e me diz: mas Abraão era um homem rico, Salomão era rico. Para mim não importa se Salomão era rico, para mim não importa se Abraão era rico. Para mim o que importa é o que Jesus falou: de graça recebei, de graça dai, de graça recebei, de graça dai. Você foi curado de graça, então aprenda a proferir curas gratuitamente a quem precisa. Não importa, meus irmãos e minhas irmãs e ouvinte desse momento Hora da Verdade, não importa. O que importa é nós estarmos de acordo com essa palavra. Às vezes a minha palavra não agrada a muita gente, não tem problema. Eu estou aqui para falar a verdade a quem necessita de ouvir. Estamos aqui para proferir a verdade a quem realmente precisa de ouvir. A igreja, o cristianismo, tem tomado um caminho diferente. Então Jesus chegou a dizer: não façais da casa do meu pai a casa de oração, uma casa de comércio. Não, mas ele falou: vocês receberam de graça, vocês foram curados gratuitamente, vocês foram curados sem eu cobrar nada, então façam o mesmo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que fez os céus e a terra. Vocês foram curados sem nada levar, sem nada pagar em troca. Então de graça recebei, como diz a tradução na linguagem de hoje: cure os leprosos e outros doentes, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto dê sem cobrar. Vocês receberam sem pagar, portanto dê a quem precisa, sem nada cobrar. Vocês receberam sem pagar nada, então dê a quem precisa sem cobrar nada. Que o Espírito Santo de Jesus Cristo, meus irmãos, nesse momento possa entrar no seu coração e fazer com que você compreenda isto. Quer enriquecer? Trabalhe. Quer ser milionário? Trabalhe. Quer ter carros do ano? Trabalhe para comprar. Mas não fique abrindo igreja. Não fique virando pastores ou qualquer tipo de liderança na igreja, para você achar que quer enriquecer às custas dos pequenos. Não seja oportunista. Não seja aquele que fica de olho na fraqueza do outro, para na hora certa dar o bote, para que aquele fraco perca cada dia mais o seu ânimo de sobreviver. Ajude. Aprendam a ser cristão. Aprendam a realmente o que é cristianismo. Cristianismo não é enriquecimento. Cristianismo não é ficarmos milionários, não. Cristianismo é levarmos a palavra sem nada cobrar. Cristianismo é ministrarmos a palavra do Senhor sem pedir um centavo em troca. Cristianismo é nós estarmos atentos e dizermos que Jesus cura, Ele salva, Ele liberta, sem te pedir nada em troca. Isso sim é cristianismo. Que Deus, neste momento, nesta palavra no Hora da Verdade, possa nos abençoar. Visite o nosso canal, compartilhe esta mensagem para que todos aqueles que necessitam e precisam de ouvir, não é aqueles que querem ouvir, não, é aqueles que precisam de ouvir esta palavra. De graça recebei e de graça dai.
Visite o nosso canal Jeová Novaes, Hora da Verdade no YouTube. Compartilhe e leve as pessoas que realmente precisam ouvir essa palavra. Que Deus, nesta manhã de hoje, possa nos abençoar e dar a nós, cada dia, bênçãos em nossos corações. Que Deus abençoe no nome de Jesus.